Dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Então, nós vamos começar hoje com o nosso curso de patologia e anatomia patológica. E eu espero que vocês tenham bom proveito nesse período conosco aí. Antes de a gente começar a falar alguma coisa sobre técnicas de patologia, técnicas modernas de patologia, como o patologista trabalha, eu vou colocar para vocês alguns fatores históricos da patologia. Né? A patologia, ela sempre acompanhou, né, a medicina. Desde dos tempos imemoriais antigos, né, desde a época do sacerdócio da medicina, a patologia sempre acompanhou. Inicialmente, foi através das necrópsias, no Egito Antigo, principalmente, quando se faziam os embalsamamentos, os egípcios retiravam as vísceras e embalsamavam os cadáveres, né? Então, aquelas múmias egípcias, todas elas não têm vísceras, são evisceradas. E a partir daí, então, começou-se a estudar anatomia e a patologia, na verdade, no início, até o final do século XIX, a metade do século XIX, 1850 aproximadamente, ela sempre foi uma patologia voltada para exames macroscópicos de necrópsia ou exame de cirurgia. Então, na verdade, quem desenvolveu a patologia naquela época, até aquele século, foram os cirurgiões e foram alguns médicos que estudavam cadáveres com dissecção de cadáveres, iam vendo as lesões e o descrevendo as lesões. Essa época da patologia é uma época de comparação. A patologia trabalhava muito com a lei da semelhança, com a lei da similitude, e quem viam-se algumas lesões, comparando-se com outras, então descreviam-se as doenças. Então, essas doenças, elas eram, todas elas, descritas e evoluíram de acordo com a comparação macroscópica, né? Lógico, junto com a clínica e também depois das lesões que apareciam macroscopicamente. Então, na metade do século XIX, 1840 aproximadamente, um patologista alemão chamado Virchow, Rudolf Virchow, ele introduziu a microscopia no estudo dos tecidos. E a partir daí, então, introduziu o microscópio no estudo dos tecidos. E a partir daí, então, a patologia transformou-se na chamada patologia celular. Quer dizer, inicialmente era a patologia macroscópica, só com as lesões, né, dos órgãos, comparativamente, e depois, então, começou-se a ver a parte de microscopia das células. Né? E da mesma maneira, né, que a patologia até então, o estudo de peças cirúrgicas, dos cirurgiões, das necrópsias, começou-se, então, a fazer a comparação morfológica do tecido normal com o tecido alterado, com as doenças. E, a partir daí, então, começou-se a descrever as doenças sob o ponto de vista morfológico. E, correlacionando essa morfologia, essa microscopia, com os achados clínicos. Então, a partir daí, então, surgiu a patologia microscópica, a patologia moderna. Então, esse Virchow, esse patologista, é considerado o pai da patologia moderna, ou da patologia microscópica. Bom, até o final do século passado, que é mais ou menos 1990, por aí, a patologia trabalhava muito também com essa morfologia através de algumas técnicas básicas, né, que nós chamamos de histoquímica. Então, vocês, quando viram na histologia, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas coisas aí, quando vocês viram na histologia aquelas colorações daquelas lâminas de tecido
que a coloração básica é chamada hematoxilina eosina. Então, nós utilizávamos, e até hoje utilizamos também, para o primeiro diagnóstico de uma doença, de uma patologia, né, de uma peça cirúrgica, de uma biópsia. A primeira técnica é ainda a hematoxilina eosina. Então, o patologista, em cerca de 80% dos casos, ele consegue fazer o diagnóstico com essa técnica, que é uma técnica simples, não tem muita dificuldade de ser realizada em laboratório, mas ela tem que ser bem feita, ela tem que ter procedimentos para não estragar o material. Vocês imaginem que um patologista, por exemplo, recebendo uma biópsia de uma lesão de pele, em que retira-se aquela patologia, com a suspeita de um tumor, se não houver uma preparação adequada para aquele material, aquele tumor, esse material pode se estragar durante a preparação e no final, né, daquele processamento histológico, histopatológico, o patologista não consegue ver. Então, ele fica, às vezes, em palpos de aranha, como nós dizemos, com técnicas ruins. Vocês não conseguem fazer o diagnóstico, nem o primeiro diagnóstico. Então, tudo na medicina, principalmente na patologia, tem que ser o processamento tem que ser obedecido rigidamente, obedecendo os tempos de preparação do material, para não haver problema depois você não conseguir fazer ou examinar aquele material. Então, essa patologia, até hoje, a gente faz com primeira técnica é essa. Então, depois, houveram outras técnicas, né, de chamadas histoquímicas também, para você pesquisar determinadas alterações no tecido. Por exemplo, precipitados de sais de cálcio, precipitados de ferro, né? Na área da imunologia, é a chamada imunistoquímica, para você pesquisar determinados marcadores tumorais. Hoje, a imunistoquímica era muito utilizada para você diagnosticar determinados cânceres com precisão. Por quê? Porque do diagnóstico correto, do diagnóstico preciso, né, vai depender de um bom tratamento para o paciente. Então, se você fizer um diagnóstico errado ou um diagnóstico impreciso de um câncer, por exemplo, que hoje está sendo mais utilizado em patologia geral, é a parte da oncologia, então você não consegue fazer o diagnóstico, o oncologista então não consegue tratar adequadamente aquele paciente. Ele depende muito da patologia para proceder o seu tratamento. Não só a oncologia, mas também outras especialidades médicas, né? Então, tudo, na verdade, gira em torno da anatomia patológica. Desses diagnósticos corretos, né, para você instituir. O patologista, na verdade, ele é um médico essencialmente hospitalar, né? Ele trabalha dentro do hospital, quase sempre. Existem os laboratórios particulares, em que eu, por exemplo, eu milito dentro do hospital, né, e também em laboratório particular. Dentro do hospital, para mim, é uma forma de eu estar sempre reaprendendo, né, porque eu estou sempre em contato com os colegas, às vezes vou até as enfermarias, consulto os prontuários médicos, procuro fazer uma correlação entre a clínica, né, aqueles achados clínicos do paciente, e o que eu estou vendo naquele material, naquela peça cirúrgica ou naquela lâmina de uma biópsia, por exemplo. Então, a patologia ainda é uma especialidade de uma área que é hospitalar, né? Embora, hoje, volto a repetir, nós tenhamos também atuação em consultórios particulares e laboratórios particulares. Outra ação também do patologista, da patologia, é com relação à medicina legal. Vocês estão tendo aula aí de patologia forense, que, na verdade, esse nome de patologia forense é um nome dado, né, mais pela escola americana. Nós, como Brasil, na nossa medicina, segue mais a escola francesa, tradicionalmente, então, nós usamos aqui o maior de miúde, a medicina legal. Então, a medicina legal também é um ramo da patologia, em que você vê as lesões não só sob o aspecto das doenças, da morbidade daqueles pacientes,
mas também de acordo com algumas alterações violentas, né? Ou suspeitas. A medicina legal, portanto, é um ramo da patologia que atende aos interesses da justiça, né? Você dá certo diagnóstico, faz censos relatórios para dar subsídios, né, para a área jurídica, para ter julgamento de uma pessoa acusada, por exemplo. Então, isso aí, pessoal, é a história da medicina, da patologia. Hoje, a patologia, apesar de muitos acharem que é uma especialidade que não tem tanta influência, hoje muita gente substitui, né, a patologia, por exemplo, pelas especialidades mais de imagem, como ultrassonografia e outras especialidades. Então, mas a patologia é o diagnóstico final. Eu costumo dizer o seguinte, que a clínica faz a observação, faz o diagnóstico clínico, né? A imagem complementa o diagnóstico clínico e a patologia finaliza o diagnóstico clínico, aquele diagnóstico. Então, é muito comum, por exemplo, chegar um material para o patologista, um linfonodo, por exemplo. Vou simplificar aqui, o linfonodo. Então, às vezes o linfonodo cresce, os linfonodos cervicais, por exemplo, supraclaviculares, eles crescem, às vezes ficam volumosos, e o cirurgião, o clínico, não sabe que patologia é aquela. Ele acha, à primeira vista, a primeira coisa que ele pensa é um câncer. Então, às vezes, fazendo uma biópsia, fazendo uma retirada daquele linfonodo, você vai ver que, às vezes, é uma doença inflamatória e não uma doença neoplásica. Aqui na nossa região, por exemplo, tem uma patologia que é muito frequente. A nossa região é uma região muito rural, né? O Brasil é rural, tem muita área rural. Então, tem uma doença chamada blastomicose sul-americana, é a paracoccidimicose. Vocês já estudaram esse parasito. Então, é uma doença fúngica que é muito comum na nossa região e, normalmente, ela envolve os linfonodos. E aí, envolvendo os linfonodos, o primeiro achado, às vezes, é de uma possibilidade de um câncer. Então, você, quando vai examinar, você vê que é uma doença inflamatória, então você ajuda e define, né, uma doença lá para o clínico para ele trabalhar. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar o microfone de vocês aberto, não vou bloqueá-los, porque eu gosto de ir faltando aula e sempre discutindo com os alunos. Vocês podem me interromper, não há nenhum problema, tá bom? Às vezes a gente demora mais um pouquinho. Essa aula hoje é mais uma aula de a gente se conhecer. Meu nome é Falcão, eu nem me apresentei, mas vocês já devem ter visto aí lá no meu nome. Eu sou responsável pela disciplina de patologia e anatomia patológica aqui na universidade. Eu trabalho aqui já há 43 anos. Eu vim para cá, 43, né? Nós estamos em 2020, né? Eu vim para Vassouras trabalhar em 1975. Eu acho que são 45 anos, né? Não 43, 45 anos. Então, já passaram muitas turmas por mim e a gente continua trabalhando e procurando sempre transmitir algum conhecimento da nossa experiência em patologia para vocês. Uma outra coisa também que eu queria comentar é um bom médico, um bom clínico, a gente conhece pelo seu conhecimento de patologia, né? Então, nós não podemos dissociar a patologia da clínica ou da cirurgia. Então, um bom cirurgião, quando você conversa com ele, você vê quando ele é muito bom, que ele tem bastante conhecimento em patologia. Isso é fundamental, até para ele ter as condutas que ele vai prosseguir diante de alguns pacientes. Tá bom? Então, eu recomendo que vocês acompanhem. Nossa experiência vai ser até certo ponto curta. Nós vamos ter 6 meses de experiência. E com essa situação, né, com essa pandemia, nós estamos limitados aqui às nossas informações à distância. Mas, durante as nossas aulas práticas do curso, que vão voltar agora, felizmente, nós vamos poder ter mais contatos com vocês e procurar mostrar alguma coisa de patologia para vocês. O nosso curso vai ser essas aulas à distância e também as aulas práticas que vocês já devem estar com o calendário aí com vocês, lá com aquele caderno guia. Então, eu vou trabalhar com vocês junto com a professora Marina. Quando eu der uma aula à distância, a professora Marina dará aula prática.
Normalmente, a aula à distância pela manhã, às 9 horas, e a aula prática, geralmente, à tarde, lá no laboratório de histologia, onde você já estiver lá no campus. Então, as turmas vão ser divididas em pequenos grupos, e esses grupos vão ser divididos para aula de microscopia e aula de macroscopia para estudo das peças. Tá bom? Aquela patologia que nós demos na parte da manhã. É assim que o curso funciona. Eventualmente, nós fazemos uma reunião clínica com vocês, procurando fazer essa correlação clínica. Tá bom? Quando houver tempo, nós faremos isso. De qualquer maneira, nós vamos começar o curso aqui hoje. Vocês vão conhecer a professora Maria na semana que vem. Ela vai dar a segunda aula. Hoje à tarde não vai haver aula prática. Só vai haver, então, essa aula de distância. Então, vamos lá. Vamos começar, então, nossa aula falando sobre essa patologia, esses métodos de diagnóstico em patologia, que eu aqui enumerei, né, em materiais a serem examinados. O que o patologista trabalha? Ele trabalha basicamente fazendo diagnósticos, né, morfológicos, tanto macroscópicos quanto microscópicos. Ele atua trabalhando com esse material. Necrópsia, logicamente examinando os cadáveres, e a patologia, a necrópsia da patologia é a chamada necrópsia clínica. Hoje, por causa dessa pandemia pelo coronavírus, as necrópsias estão muito reduzidas. Nos hospitais, nos grandes centros, está se fazendo ainda necrópsia, principalmente nos hospitais universitários, mas as necrópsias são chamadas de hoje de minimamente invasivas. O que significa isso? Significa o seguinte, que você, ao invés de abrir o cadáver para estudar as vísceras e os órgãos, para fazer uma correlação, né, morfológica, você não abre, né, o cadáver. Eu vou interromper aqui o meu vídeo, só para a gente se concentrar aqui no... Então, nessas necrópsias minimamente invasivas, o que se faz quase sempre são biópsias por agulha grossa. Então, você tenta localizar a lesão. Se tiver acesso naquele órgão, então você faz uma biópsia com uma punção por agulha grossa, para examinar aquele órgão possivelmente doente. Caso não seja possível, seja um órgão muito profundo, a lesão seja muito profunda, então você só faz uma necrópsia, uma abertura parcial do cadáver, objetivando lá aquele órgão. E a partir daí você retira o órgão e examina o órgão. Então essas necrópsias hoje estão limitadas exatamente por causa da pandemia. E com todo o cuidado, né, com todos os procedimentos de segurança que estão adquiridos hoje aí nessa pandemia. Tá bom? Então, a necrópsia, o patologista age tanto na necrópsia clínica, mas principalmente na clínica, quando diagnóstico de doença, ou a chamada necrópsia médico-legal, que é uma necrópsia especial, que ela é limitada aos institutos médico-legais aqui no Brasil. Então, o patologista hospitalar habitualmente não faz a necrópsia médico-legal. Quando o patologista hospitalar está examinando um cadáver oriundo de uma enfermaria, né, que tem uma suspeita de uma determinada doença, mas que durante a necrópsia clínica ele percebe que existe alguma coisa irregular, alguma coisa suspeita, uma morte suspeita, um trauma, enfim, algum tipo de lesão que não seja de doença, então ele interrompe aquela necrópsia, comunica ao hospital e encaminha, esse hospital então encaminha a delegacia policial, faz uma ocorrência policial, então aquela necrópsia clínica, ela se transforma numa necrópsia médico-legal. A partir daí, então, é chamado o médico legista e ele assume a partir daí a condução daquela necrópsia para fazer sua descrição. Então, tem essas situações também. Às vezes a gente começa muito bem uma necrópsia clínica, de repente nós vemos uma coisa que não está batendo na parte de doenças, então nós encaminhamos para a IML.
Professor, Oi, pode falar. o senhor poderia dar um exemplo desse caso que o senhor falou aí, tipo, quando o médico está fazendo o necrópsia clínica e encontra alguma coisa, o que poderia ser essa coisa que ele encontraria? Por exemplo, um envenenamento. Um envenenamento. Então, às vezes, a pessoa ela é envenenada por algum barbitúrico ou alguma coisa, você vai examinar o envenenamento, ou um suicídio, ou até mesmo um homicídio, a suspeita de um homicídio. Né? Por exemplo, a pessoa pode se tentar suicidar com algum tipo de medicamento ou alguma coisa, então você está fazendo a necrópsia. Quando você abre o estômago, por exemplo, para você examinar o conteúdo gástrico, você vê vários comprimidos lá dentro, às vezes dezenas de comprimidos. Então, isso aí é uma suspeita fortíssima de, por exemplo, de um suicídio ou de um homicídio mesmo. Então, você, a partir dali, você suspende, comunica e vai. Outra coisa também, às vezes o paciente chega no hospital com crise convulsiva e vai ao óbito, por exemplo. Chegou com crise convulsiva sem nenhuma história de violência. E aí, ou então, em pré-coma, em coma. Então, você internou o paciente, ele ficou 2 horas, ou então 1 hora, lá no pronto-socorro, na enfermaria, e veio ao óbito. Você não sabe por que ele morreu, você não sabe, então você pede uma necrópsia para esclarecer aquela morte. Aí o patologista vai, tudo bem, a família autoriza, tem que ter autorização familiar para as necrópsias clínicas, não sei se você sabe disso ainda, mas para nós mexermos no cadáver hospitalar, para você fazer um diagnóstico de uma morte por doença, tem que haver autorização familiar. As necrópsias médico-legais, não há necessidade de ter autorização da família. Então, você vai começar a necrópsia clínica lá. Tudo bem, ele teve lá e você vai pensar o quê? No crânio. Pode ser um tumor, pode ser um derrame, pode ser um acidente vascular cerebral, alguma coisa que levou àquela morte. Quando você vai abrir, que você faz a retirada do couro cabeludo, você se depara, por exemplo, com uma fratura do crânio. Fratura do crânio é sinal de violência, é de trauma. Pode ter sido ou um acidente, ou pode ter sido um homicídio. Então, a partir daí, o patologista suspende a necrópsia clínica, comunica ao hospital, à delegacia, tanto nessa situação do trauma de crânio, né, com aquela fratura craniana, quanto também no possível envenenamento ou do suicídio. O suicídio também é uma morte violenta, é uma morte não é natural. Então, você encaminha para a delegacia, o delegado faz a ocorrência policial e comunica ao INL, então o INL, a partir daquele momento, assume a necrópsia. Deu para entender isso? Ficou claro? Entendi sim, professor. Ficou, obrigado. Vocês podem perguntar sem problema, tá, pessoal? Bom, a outra área de atuação da patologia é o exame das peças cirúrgicas oriundas lá de cirurgias, né? Essa aí é o nosso trabalho mais frequente, né, em hospital, né, em que você atua, o cirurgião manda lá a peça, e você vai examinar a peça para você diagnosticar a doença. Às vezes você tem uma suspeita por imagem de determinada doença, às vezes até por endoscopia, de um câncer, por exemplo, de estômago, então ele retirou o estômago, retirou aquela peça e encaminha para a patologia. Então, o patologista examina, ele vai olhar para ver se realmente é um tumor, vai fazer um exame macroscópico detalhado daquela peça e depois vai tirar fragmentos para fazer uma lâmina, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês também. Então, a partir daí, você fazendo o diagnóstico, aquilo que eu falei, você vai dizer que tipo de lesão é aquela, né? Se é uma lesão muito agressiva, menos agressiva, quem vai dar esse diagnóstico é a patologia. E a partir daí, uma lesão oncológica, por exemplo, um câncer, o oncologista, dependendo do resultado da patologia, ele vai fazer um tratamento mais intenso ou menos intenso. Ou, por exemplo, um tratamento de quimioterapia ou de radioterapia. Depende muito do tumor. O que vai dizer isso aí é exatamente o resultado da patologia. Então, a patologia atua muito em cima disso, né? É uma das nossas áreas de atuação
em patologia cirúrgica hospitalar, também em laboratórios particulares. Então, agora, outra atuação também são em biópsias. E essas biópsias quase sempre são pequenas amostras de um tecido, o nome está dizendo. Elas podem ser de várias maneiras. Professor? Oi, pode falar. Pode perguntar. Licença. A peça cirúrgica é quando o paciente ainda está vivo, né? Sim, claro. Ou é numa... Não. Tá. É retirado de necrópsia, Não? é mais peça cirúrgica. A peça cirúrgica, Sim. quando está sendo operado, quando está sendo lá, tem um procedimento cirúrgico naquele paciente em ambiente hospitalar, em centro cirúrgico. Ok? Entendi. Não é Entendi. a necrópsia, não. A necrópsia, quando vem material da necrópsia, só da necrópsia. Às vezes até o médico legista ele pode retirar um material de necrópsia e encaminhar para patologia. Mas não é peça cirúrgica mais. Mas já é material de necrópsia. Tá bom? Peça cirúrgica para o paciente vivo. Entendi. Tá bom? A biópsia também. Paciente vivo. Essas biópsias podem ter vários tipos de biópsia, mas geralmente são pequenas amostras de tecido, com finalidade diagnóstica. Por exemplo, hoje é muito comum, né, fazermos biópsias de pele, de lesões de pele, ou para você diagnosticar tumores, ou para você diagnosticar doenças mesmo, né? Algumas doenças de pele, e são várias, existe uma subespecialidade em patologia que é chamada dermatopatologia. É o patologista que só trabalha com biópsia de pele. Então, como são N doenças, quer dizer, centenas de doenças, então ele vai trabalhar naquilo ali para fazer um diagnóstico mais preciso daquela doença cutânea. E a partir daí, então, o dermatologista segue o tratamento. Então, a biópsia tem realmente finalidade de diagnóstico. Outros exemplos de biópsias que nós temos, muito comuns hoje, é a biópsia de mama. Hoje se faz a miúde biópsia de mama. Todo dia nós recebemos biópsias de lesões mamárias. Outras biópsias também que nós vemos com bastante frequência hoje são biópsias da próstata. Normalmente pacientes que têm alterações prostáticas ou que tem o chamado PSA, que é o antígeno prostático específico alterado, quase sempre quando se altera esse antígeno, existe uma suspeita de câncer de próstata. Então, há a indicação de biópsia da próstata. Então, o patologista vai e dá o resultado para ver se é ou se não é câncer. Então, a biópsia também é um procedimento diagnóstico não cirúrgico, mas de biópsia. Essas biópsias, diferentemente da peça cirúrgica, elas podem ser feitas, por exemplo, em ambiente de consultório. Então, às vezes você tem pequenas salas cirúrgicas, em consultório você pode proceder a uma biópsia lá. Algumas biópsias de órgãos mais profundos precisam de anestesia geral às vezes. Então, não se faz em consultório, faz-se em centro cirúrgico. Então, o que vai dizer o procedimento, como vai ser feito lá pelo cirurgião, vai depender de quê? Depender do tipo de estudo que você está querendo fazer. Se o órgão mais superficial ou se o órgão mais profundo. Tá bom? Outra área que nós atuamos são nessas duas aqui, olha, na citopatologia. Aqui, até então, até o item 3, é histopatologia. Quer dizer, então, é a patologia de tecido. Tanto necrópsia, quanto peça cirúrgica, quanto biópsia, são exames de tecidos. Agora, a partir desse item 4 e 5, já não são mais exames de tecidos, e sim de células. Então, nós podemos estudar, por exemplo, células a partir de esfregaços em lâmina. Às vezes, uma lesão, você pode fazer um esfregaço, pode retirar, fazer com uma espátula, você tirar um pouco daquele material e colocar em esfregaço em lâmina, tem um processamento citopatológico, né, da citologia, que nós utilizamos, e você, então, vai procurar fazer diagnóstico através da célula isolada, não do tecido. Então, aqui até biópsia é tecido. A partir de esfregaço é célula.
E dos líquidos orgânicos também é muito utilizado para pesquisa, por exemplo, de inflamações, né? Ou pesquisas também de células neoplásicas, de células cancerosas. Esses líquidos orgânicos nós podemos dividi-los assim, grosseiramente, em urina e derrames das grandes cavidades. Derrame pleural, derrame pericárdico e derrame peritoneal. Então, às vezes o paciente tem um derrame na pleura, o clínico não sabe se aquele derrame é um derrame inflamatório ou neoplásico, suspeita às vezes de ser neoplasia, então ele funciona o tórax daquele paciente, retira-se o líquido, processa-se aquele líquido, faz-se esfregaço e então o patologista examina aquele esfregaço. Aí já é a citologia ou citopatologia. E os líquidos orgânicos é a mesma coisa. Você pode fazer da mesma maneira que você faz esfregaço de superfície ou desses líquidos. Esse líquido só tem uma característica. Quando ele é líquido, você tem que centrifugar aquele material para você obter material. Aquele líquido para você obter material. Então, você centrifugando, você também faz depois o esfregaço em lâmina e você vai examinar. Alguma dúvida aqui, pessoal, nesse material? Está tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Professor, Tá tranquilo. Pode falar. professor, você pode repetir essa parte que você falou pleural, por favor, nesse ano? Não é Marina, né, que está falando? Isso. Você quer saber o que, Marina? Essa parte que o senhor deu exemplo, se eu não me engano, de questão de edema pleural, eu não entendi muito bem essa parte. Então vamos lá. Os esfregaços, eles são obtidos ou de lesões que você está vendo, ou mesmo até de punções, vamos supor, na mama, por exemplo, né? Você, às vezes, vai fazer um diagnóstico de um câncer, um possível câncer de mama, o mastologista faz uma punção por agulha, retira aquele material e ele pode, ou, se for um material sólido, que dê para você fazer uma histopatologia, você faz uma biópsia. Às vezes, aquele material não sai. Sai um material bem líquido, misturado com sangue. Então, pode-se fazer um esfregaço desse material. Você pega aquele material da seringa, passa em cima de lâminas, faz um esfregaço, faz a fixação, faz a coloração para o estudo citopatológico. Os esfregaços, por exemplo, o mais comum que nós fazemos hoje são os esfregaços que vêm de coletas de colo uterino. É o chamado exame de Papa Nicolau, que toda mulher faz hoje habitualmente, numa frequência. Tem umas que fazem todo ano, outras fazem 6 em 6 meses, outras demoram mais. Então, esses esfregaços são de superfície. Agora, os líquidos orgânicos, geralmente são líquidos que você faz a punção, e é um líquido, às vezes, tem pouca quantidade de líquido, mas habitualmente, por exemplo, em derrames de pleura, derrames de peritônio ou derrames pericárdicos, são líquidos significativos. Às vezes você tira até 300 mililitros, 1 litro, etc. Então você pega aquele material, uma amostra dele, faz uma centrifugação, e o que precipitar daquela centrifugação, então você pega aquele material, né, com uma escovinha ou com uma espátula, e faz um esfregaço em lâmina também. Deu para entender? Ficou claro ou ainda está meio obscuro? Não, ficou assim, agora entendi. Obrigada, professor. Então, tá bom. Então, pessoal, dito isso aqui, ficou mais alguma dúvida para vocês? Está todo mundo tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Bom, eu já falei para vocês das necrópsias clínicas e médico-legal, que é chamada necrópsia judiciária. Alguns falam necropsia, outros falam necrópsia. Alguns falam autópsia, outros falam autopsia. Vocês, quando estudarem medicina legal, vocês vão ver que o Código de Processo Penal fala em autópsia, não fala em necrópsia, mas nós usamos o termo necrópsia, tá bom? Os tipos de necrópsia, já falei para vocês, clínica e médico-legal, né? Essa aqui, a primeira, tem que ter obrigatoriamente autorização da família, porque se o patologista mexer no cadáver
sem autorização familiar, ele está incorrendo num crime de violação de cadáver. Olha só. Então, tem que ter muita atenção, né? Eu, particularmente, nesses anos todos, já fiz muita necrópsia clínica, nunca fiz uma necrópsia sem autorização da família. Nunca. Porque nós podemos ser até acionados judicialmente por isso. Tá? É um crime. A necrópsia médica legal, ao contrário, é obrigatória fazer. Independe da autorização da família. É obrigatória e acabou. Tá bom? Então, esses são os dois tipos. Agora, as técnicas para você fazer uma necrópsia, tanto clínica quanto médico legal, as técnicas são semelhantes. Você vai examinar as 3 cavidades. Né? Estou falando desse exame interno do cadáver. Você tem que fazer um exame externo, examinar o cadáver externamente, ver possíveis marcas de identificação daquele cadáver, cicatrizes, uma série de coisas que você vai descrever aquilo ali externamente. E internamente, então, tanto a clínica quanto a médica legal são semelhantes. Então, como é que você vai examinar? Você vai abrir a cavidade craniana, examinar o cérebro, o cerebelo, as meninges, fazer todo aquele exame pertinente. Depois você vai examinar separadamente o cérebro e o cerebelo. Você faz exame desse cérebro. Habitualmente, quando você não tem uma coisa muito imediata para dar um resultado, então você deixa fixar aquele cérebro. Que o cérebro fixado, ele corta melhor. Então, existe uma fixação do cérebro que dura mais ou menos, fixação com formol. Se eu falo no formol. Nós temos, às vezes, 1 semana, 10 dias para fixar bem no cérebro, né? Porque ele corta melhor. Mas se você não tiver muita urgência de um resultado, então você pode fazer aquele corte imediatamente durante a necrópsia. E depois você vai examinar a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Então, ou você examina separadamente a cavidade torácica primeiro, depois a abdominal, ou você vai examinar direto as 2. E os órgãos também você pode examinar individualmente, né? Ou você pode retirar os blocos dos órgãos. Eu, particularmente, eu prefiro retirar os blocos dos órgãos. Por quê? Porque eu faço uma relação anatômica topográfica daqueles órgãos. Então, às vezes, o órgão não está muito bem localizado, ele está alterado a sua localização, aí eu já consigo fazer um diagnóstico prévio naquela necrópsia. Tá bom? Então, são técnicas muito semelhantes, examinando as 3 cavidades. Você também, como hoje está acontecendo, nessa pandemia, não está se abrindo mais as 3 cavidades. Como falei a vocês, estão sendo feitas necrópsias minimamente invasivas. Eu também sou médico legista, embora aposentado. Eu já trabalhei como médico legista. E tenho muito contato na medicina legal ainda. E hoje eles estão fazendo isso. Quer dizer, o cadáver só é aberto se houver extrema necessidade de diagnóstico. Tá bom? Então, se não houver, você faz minimamente invasivo. Alguma dúvida com relação a isso aí, não? Será que você pode explicar de novo a diferença das 2, por favor? Da clínica para médico legal? Isso. Ou da técnica? O que você precisa? Não, da clínica para médico legal. Então, vamos lá. A necrópsia clínica é o exame do cadáver para você, através de um pedido médico, o médico tem que solicitar aquela necrópsia e a família tem que autorizar. Com a finalidade de fazer um diagnóstico de doença, de morbidade. Então, do que aquele paciente morreu? Eu sempre costumo dizer o seguinte: o Brasil tem muito pouca memória. Né? Quando nós fazemos o diagnóstico correto de uma doença, de uma necrópsia, por uma peça cirúrgica, principalmente numa necrópsia, que você vai preencher um atestado de óbito, então você tem que colocar que aquele paciente morreu, a causa morte. Tem muita gente que não se importa com isso. Chegou lá, morreu de infarto. Aí taca lá infarto. Infarto do miocárdio. Ou então, falência múltipla de órgãos. Isso é muito fácil fazer. Né? Quer dizer,
sujeito que morre de falência múltipla de órgão morre porque falhou. Agora você não sabe, na verdade, qual foi a doença que levou àquela falência múltipla de órgão. Por isso é que a necrópsia clínica é importante, né? Quando você tem um diagnóstico prévio, fica mais fácil, né? Então, essa é a necrópsia clínica, com efeito diagnóstico até para efeito estatístico. Que quando você preenche muito bem uma declaração de óbito, com a causa-morte direitinho, com a doença direitinho, você vai ter uma estatística fiel da morbidade naquele país ou naquele estado. Então, você consegue formular políticas sanitárias naquele estado. Agora, quando você fala parada cardíaca, tem muita gente que coloca na declaração de óbito parada cardíaca ou parada respiratória. Isso não é causa-morte. Todo mundo que morre para o coração. Todo mundo que morre para, né, o pulmão, parada respiratória. Parou. Então, isso não é diagnóstico. Então, a finalidade da necrópsia clínica é essa: estabelecer corretamente a doença, a morbidade e a causa-morte que levou aquele indivíduo ao óbito. Tá bom? A necrópsia médico-legal também tem essa finalidade, mas ela tem a finalidade judiciária, de dar elementos para a justiça para desenvolver determinadas situações de investigação. Então, se você, numa necrópsia médico-legal, também faz uma necrópsia meia, não sabe, às vezes o camarada, enfim, não dá muita bola para aquilo, pode acontecer, então você não dá subsídios para o juiz julgar. Mas vamos supor que você faça uma necrópsia de qualquer maneira. Você deu lá um diagnóstico, deu a declaração de óbito para a família, num suposto, vamos lá, a pessoa morreu aí teve uma síncope. Aí ele bota lá, não, houve um derrame cerebral, por exemplo, uma hipótese. Aí, depois de um certo tempo, aí vai lá, você dá a declaração de óbito, né, sepulta lá o cadáver, parará, tudo bem. Registrou no cartório, tudo direitinho. Depois de algum tempo, vamos supor que depois de 6 meses ou 1 ano, chega lá um camarada e diz, olha, eu vi esse camarada ser agredido, levou uma paulada na cabeça. E aí? Já morreu, né? O juiz, peraí, mas está aqui o negócio aqui. Aí ele vai na delegacia e faz uma notícia crime, uma declaração criminosa lá, que ele viu alguém bater na cabeça do sujeito. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que o juiz vai mandar exumar aquele cadáver. E aí, se exumar o cadáver e tiver uma fratura de crânio lá, como é que aquela necrópsia foi confiável? É isso, sabe? Então, essas coisas, uma tem essa finalidade, a outra não. É para apurar, né, mortes suspeitas ou mortes violentas. O que, Beatriz? Professor? Entendi. Só que, por exemplo, se as duas têm a mesma finalidade de diagnóstico, por que a necrópsia clínica precisa da autorização da família? É nesse caso de comprovar? Não pelo seguinte, o cadáver pertence à família. Uhum. Ok? Então, por exemplo, a pessoa morreu, a família, o cadáver pertence à família. A família que vai dar o destino ao cadáver. Né? Então, você não pode fazer nada naquele cadáver sem autorização da família, porque ele pertence à família. Isso é lei. Então, não dá para você fazer diferente. Já quando você tem uma necrópsia médico-legal, que é uma morte de interesse do Estado, uma necrópsia, uma morte suspeita, entre aspas, ou não de violência, né? Então, o Estado reclama para si aquele corpo. Aí, depois que você faz os procedimentos investigatórios, você libera o corpo para a família. Entendeu, Beatriz? É assim que a coisa... agora entendi. Então, tá bom. Então, tá assim. Obrigada. Nada que isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, né? Tá tranquilo? O resto da turma aí? Nós estamos aí com 88 participantes, tá bom. Vamos lá. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Pode falar. A técnica diferencia entre a clínica
e é médico legal, as Não, necrópsias? Não, basicamente as técnicas são as mesmas. Você examina as 3 cavidades, né? Descreve as lesões nas 3 cavidades, se houver, e aí você faz um relatório. Então, as técnicas, basicamente, são as mesmas. O que diferencia, às vezes, por exemplo, na necrópsia médico-legal, eu estou adiantando um pouco, nem é a minha área de atuação, porque eu não sou professor de medicina legal na faculdade. Então, o que às vezes o Código de Processo Penal, que é um código que ele monta o processo judiciário, ele diz o seguinte: quando não houver infrações penais que apurar, ok? Então, ele fala assim, às vezes você vê o cadáver e não tem nenhuma lesão externa. Ou, se aquele exame externo permitir que você faça um diagnóstico sem precisar abrir o cadáver, por exemplo, um acidente rodoviário, vamos colocar aqui. Bateu lá 2, 3 carros, houve várias mortes, uma daquelas pessoas teve o crânio completamente esmagado. Então, você está vendo que ali a causa-morte foi um traumatismo craniano, ok? Com laceração do encéfalo. Então, habitualmente, nesse caso, você não precisa abrir mais o resto do corpo, as outras cavidades, para fazer o diagnóstico. Você pode, só pelo exame externo daquele crânio, você fazer o diagnóstico. E aí você encerra a necrópsia. Tá bom? Então, pode acontecer isso. Mas, habitualmente, você faz... a única exceção é essa, né? Necrópsia médica legal com permissão, né, da Justiça. Isso está no Código de Processo Penal. Tá bom? Tá bom. Todo trauma que chega na emergência e evolui em óbito, precisa de uma necrópsia médico-legal? Sim. Quando você está no pronto-socorro, chega um politraumatizado que falece lá no pronto-socorro, imediatamente tem que ser comunicado à delegacia. Isso é imediato. Qualquer cadáver encaminhado que tenha morte suspeita, chega no pronto-socorro com morte suspeita. Não dá declaração de óbito, não encaminha para a patologia do hospital, encaminha para o serviço médico legal, através da comunicação à delegacia. Tá bom? Isso é obrigatório. Tem normas... Entendi. Então, pode falar. Então, se a pessoa sofre, por exemplo, um acidente de moto, ela chega politraumatizada, ela precisa necessariamente de uma necrópsia médico-legal? Não, ela vai precisar. Ela vai ser encaminhada para o IML. O IML na necrópsia vai gerar um relatório daquela necrópsia. Agora, o legista, se ele sofreu um trauma craniano, com todas as lesões de crânio, lá do acidente de moto, com esfacelamento do cérebro, né? Com fraturas múltiplas do crânio. Então, ele olhando aquelas lesões, com vários cortes, etc., ele pode não abrir as cavidades. Deu para entender? Cavidade torácica ou abdominal. Ele pode, a partir daquele exame do crânio, ele pode liberar um pouco, mas tem que fazer o relatório. E outra coisa, ele tem que colocar no relatório dele que não abriu as outras cavidades, porque aquela lesão do crânio permitia que ele já desse o diagnóstico definitivo daquela morte. Deu para entender? Deu sim, muito obrigada. A única coisa que pode acontecer, que às vezes, eu particularmente, nos meus anos todos de medicina legal, já também tenho aposentado lá da medicina legal, eu sempre fiz necrópsia, mesmo que eu visse a necrópsia. Por quê? Eu colhia material para exame toxicológico, exame de alcoolemia, principalmente em acidentes de trânsito. Porque isso pode gerar uma série de consequências, outras que não são a judiciária. Por exemplo, seguro de saúde, uma série de coisas. Então, eu tomava esse cuidado, essa precaução de sempre fazer as necrópsias todas, e em caso de acidente, sempre colher sangue para pesquisa toxicológica e de alcoolemia. Tá bom? Então, isso aí, tem esses detalhes aí. Mas,
basicamente a mesma coisa, só com essas exceções aí. Ok? Cada serviço tem uma maneira de agir, mas, em geral, o protocolo é esse. Tá bom? Bom, então vamos para frente aqui, pessoal. Então, vamos lá. Peça cirúrgica. Nós temos dois tipos de exame, né, na peça cirúrgica. Um é chamado de exame de congelação perioperatório. O que é isso? Isso é o seguinte. O cirurgião está operando lá, ele está fazendo uma cirurgia, por exemplo, de estômago, sei lá, de repente ele vê uma lesão no intestino. Então, ele quer saber que lesão é aquela, para até conduzir a cirurgia dele, se ele vai retirar mais ou menos intestino, etc. Então, para ele ver a conduta cirúrgica naquele momento da cirurgia. Então, ele lança a mão desse exame de congelação perioperatória. Ele liga para o patologista, ou manda avisar o patologista. O patologista retira aquele material do intestino, que está suspeito para ele. O patologista, então, faz o exame na hora. O exame de congelação perioperatória. O que é congelação? Nós congelamos aquele material e cortamos num micrótomo especial, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Existem 2 micrótomos de congelação. Nós cortamos naquele micrótomo e fazemos o exame rápido e damos o resultado lá para o cirurgião na hora. Isso leva cerca de 10 a 15 minutos, no máximo meia hora. Isso é muito frequente em exames de mama. E eu trabalho no hospital universitário, lá na anatomia patológica, o laboratório lá eu sou responsável, aqui de Vassouras. E toda terça-feira eu faço exames de mama. Esse exame de congelação perioperatória. O mastologista está operando, ele retira lá o segmento da mama e eu vou examinar para ver o que é aquilo. Então, isso nós utilizamos muito esse tipo de exame. É uma peça cirúrgica, então você faz a congelação para fazer o diagnóstico naquele momento. Se não houver necessidade daquele exame rápido, né, o cirurgião pode retirar a peça, aquela peça é encaminhada ao laboratório de patologia, logicamente é fixada em formol, vocês lembram desde a anatomia, que tem que haver fixação do tecido em formol, que é a fixação mais habitual. Então, calmamente, você vai examinar aquela peça em laboratório, vai fazer os cortes que você achar que tem que ser feito, e depois examinar em lâmina, em microscopia. Então, esse é um exame que demora um pouco mais, cerca de 3 a 7 dias, dependendo do tipo de material. Alguns materiais demoram mais, por exemplo, o osso. Às vezes retira-se um tumor ósseo e demora-se mais, que você tem que descalcificar aquele osso, senão você não consegue analisar. Então, dependendo do material, a média é 3 a 7 dias. A média. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da urgência. O patologista, obrigatoriamente, tem que analisar o material que ele recebe da peça cirúrgica, claro, né? Tem que fazer o exame macroscópico, descrever a lesão, as suas relações naquele tecido, o tamanho, dimensões. O patologista trabalha com três formas: peso, medida e coloração macroscópica. Então, por exemplo, o fígado pesa 1.500 gramas. Né? Então, o peso do fígado, você sabe, se ele estiver mais pesado, ele está aumentado, está com hipertrofia, menos ele está diminuído, está com atrofia. Então, você trabalha com isso. Né? Peso, medida, as medidas também são importantes, e a coloração externa do material. Depois que você faz o corte, então, na macroscópio, você vai para a microscopia. Então, você faz aquele bloquinho de parafina, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui. Tira-se um fragmento daquele tecido, né? Faz-se a coloração e vai-se, então, examinar no microscópio. E aí você fecha o diagnóstico. Então, você faz análise macroscópica, análise microscópica, para você concluir o diagnóstico. É assim que se faz o trabalho em peça cirúrgica. Ok?
A biópsia é semelhante, só que a biópsia não tem aqueles critérios de macroscopia de medida, peso, etc. E biópsia é pequeno fragmento. Professor, Oi. pode repetir, por favor, de congelação? Sim. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Congelação perioperatória. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, um minutinho. Olha só. Esse exame de congelação perioperatória, ele é feito em cortes em micrótomos especiais, chamados de micrótomos de congelação, e daqui a pouco eu vou mostrar a vocês ali. Também o exame é feito pelo patologista junto ao cirurgião, na sala de cirurgia ou mesmo no laboratório. Para que serve esse exame? Esse exame serve para você fazer diagnóstico de lesões, ou então você também descrever as margens de uma determinada peça cirúrgica. Vamos supor que a mulher tem um câncer de mama, um nódulo da mama. Então, esse nódulo meça aproximadamente 2 centímetros. Então, o cirurgião ele retira aquele nódulo com a margem de segurança. Então, você vai examinar também as margens e também o nódulo. E se tiver a margem comprometida pelo tumor, ele aumenta aquela retirada durante a cirurgia. Então, a finalidade do exame de congelação perioperatória é você fazer o exame naquele momento da cirurgia, né? E dar um diagnóstico lá para o cirurgião. Ou o diagnóstico da própria doença, às vezes ele está na dúvida se aquele nódulo mamário é benigno ou maligno, aí você vai dizer, olha, isso aqui é um nódulo benigno, ou isso aqui é um nódulo maligno. Faz na hora. Ou então você também utiliza aquilo para ver as margens daquela retirada cirúrgica. O que acontece? Até uns anos atrás, a cirurgia de mama era uma cirurgia radical. Então, os cirurgiões retiravam a mama toda a mama, e além de retirar a mama, também retirava todos os linfonodos axilares. Então, era uma cirurgia violentíssima. A mulher amputava a mama da mulher. Então, ela ficava com uma mão anormal e a outra sem mama, amputada, com uma cicatriz, às vezes, muito extensa. Então, hoje, o que se faz? Se tem um tumor pequeno da mama, não vai se retirar a mama toda por causa daquele câncer. Então, você vai retirar só uma parte da mama. E você preserva aquela mama. E aí, o patologista entra para fazer o diagnóstico e fazer também o diagnóstico das margens. Essa, então, é a finalidade dessa congelação perioperatória. Foi claro? Deu para esclarecer? Professor, sim, obrigada. Oi? essa congelação perioperatório é por nitrogênio? Eu vou mostrar vocês. Não, Tá bom. carbônico. Não é nitrogênio, gás carbônico. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o micrótomo. Professor, Oi, pode falar. a avaliação do linfonodo sentinela, então, nessa situação seria isso Sim. também, não? Sim. Você retira aquele segmento mamário com nódulo e analisa o linfonodo sentinela. Se for positivo para câncer, aquele nódulo, habitualmente você faz o exame do sentinela também. Se ele tiver com metástase, se ele tiver infiltrado de câncer, aí o cirurgião parte para a retirada da axila, dos linfonodos axilares todos. Se ele estiver livre, não precisa, então para por aí. Você não precisa. Por que você é prejudicial ao paciente você fazer uma retirada dos linfonodos axilares? Porque aqueles linfonodos axilares são drenagem da parte superficial do tórax e também de todo aquele membro superior. Então, você vai ter consequência de edema, uma série de situações aí, né? Se você retirar aquilo sem necessidade. Tá bom? Ok? Ok, Rodolfo? Então, tá bom. Obrigado, professor. Podemos ir para frente? Mais alguma dúvida com relação a isso? Está tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os equipamentos que a gente trabalha, né? Esse aqui é um equipamento de um micrótomo chamado micrótomo rotativo de parafina. Esse é um micrótomo relativamente novo, moderno, que é um micrótomo alemão da Leica. É um dos melhores, em patologia, os melhores equipamentos são alemães, né? São mais precisos, né?
Então, a gente procura sempre trabalhar com os micróbios melhores, para a gente obter melhores cortes. Então, você tem aqui, coloca aqui o bloquinho de parafina, existe aqui uma navalinha que corta. Esse corte é feito em 3 micras a 5 micras, vai depender da finalidade. Então, esse é um micrótomo normal, rotativo, manual. Então, o técnico tem que rodar essa manivela aqui. A cada ciclo de manivela é retirado, então, um corte. Existem também micrótomos desse aqui automáticos, são mais modernos e muito mais caros. Esse aqui se presta tranquilamente a um laboratório de patologia. Tem micrótomos mais modernos, automáticos, que você não precisa do técnico ficar mexendo aqui nessa manivela. Ele só coloca aqui o bloquinho de parafina e o próprio micrótomo ajusta e ele vai fazendo os cortes automaticamente. Tá bom? É muito mais caro. Isso aí, acho que para o nosso país aqui, já o micrótomo esse aqui já está bem praticado, né, por causa do preço do euro. Então, a gente fica, cada mês aumenta isso aí. Aqui é o micrótomo, já o técnico trabalhando. Aqui, vocês veem aqui à direita, na ponta da mão dele, uma navalhinha, né? Uma navalha moderna hoje, descartável. E aqui o bloquinho de parafina introduzido aqui nesse dispositivo. Então, é travado aqui, a navalha entra. A cada ciclo, então, daquela manivela, esse dispositivo sobe e desce e vai, portanto, fazer, então, os cortes histológicos. Professor, esse corte é longitudinal? Pode Isso. pode ser transversal, aí vai depender da lesão. Lógico que aqui não é longitudinal, a gente fala no longitudinal quando você corta o material, entendeu? Por exemplo, você está com a pele. A pele, geralmente, o cirurgião ele faz um dermatologista ou cirurgião, ele faz, quando é cirúrgica, a biópsia cirúrgica, ele faz uma retirada fazendo uma elipse. Ele retira a pele como se fosse uma cunha. Então, você tem aquele corte longitudinal naquela cunha ou transversal. Mas aqui, não. Aqui, dependendo da inclusão do técnico, ele vai fazer uma inclusão em parafina, ele pode colocar longitudinal ou transversal. Tá bom? Tá tranquilo aqui? Entendi, obrigada. Faltou só a dicção. Oi? Nada, só me faltou a dicção. Só faltou o quê? A dicção para conseguir falar longitudinal. Tá bom, sem problema. Aqui a técnica já trabalhando, já retirando a fita daqueles cortes, né? Geralmente os cortes são de 3 micras, então ele tem que retirar isso aqui. Retira essa fita, coloca no banho-maria com água aquecida. Então, essa fita vai ficar boiando. Então, ele vem depois com uma lâmina e vai recolhendo aqueles cortes que ele fez ali. Até o corte se transformar numa lâmina, né? Que vocês viram na histologia. Então, essa lâmina de histologia é a mesma coisa do histopatológico, ou do patológico. Só que lá normal e aqui alterado. Aqui já é o corte, ele está começando a cortar. A mão direita dele, vocês estão vendo lá que ela está naquela manivela maior, que é para o corte que ele vai subir e descer, aquele dispositivo. E essa mão esquerda aqui dela, nesse micrófono, ela aproximar esse dispositivo da lâmina. Ela pode aproximar ou afastar esse dispositivo da lâmina. Então, tem essas duas manivelas. Uma maior para os cortes e uma menor para o afastamento, para a aproximação do dispositivo. Ok? Para, finalmente, então, retirar a lâmina, né? Isso aqui é uma montagem, claro. E aí você tem que fazer sempre o registro do material e o tipo, né, de coloração que você fez. Isso aqui, por exemplo, é uma lâmina de histologia, que eu estou só como exemplo, um corte de esôfago. Foi feito aquele cortezinho, foi retirado, colocado na lâmina, e a partir daí, então, foi feita a coloração. E a coloração, você já deve ter visto isso lá na histologia, não sei se vocês tiveram um curso disso. Acho que lá quem fez com você foi o Zé Carlos, com vocês. O professor Corte também, enfim. O pessoal da histologia, eles mostram essa preparação de lâmina. A base é a mesma da histologia, não muda nada.
Só que na histologia são tecidos normais e na patologia são tecidos que a gente pretende estudar com alterações patológicas. Tá bom? Então, você tem o corte, faz a coloração, monta em lamínula, é uma pequena lâmina que você vai cobrir aquele corte e você faz a identificação da lâmina. Isso é extremamente importante no laboratório de patologia, a identificação do número, às vezes o nome do paciente e o material que você está fazendo. Senão pode haver confusão. Já pensou você trocar uma biópsia de câncer por uma não câncer? Então tem que ter todo o cuidado, né, para isso. Bom, pessoal, aqui é o micróscopo de congelação clássico. Esse micróscopo eu trabalho com ele ainda, aqui no Hospital Escola. Então, toda terça-feira e às vezes na sexta-feira, quando tem cirurgia do pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço, eu também faço algumas congelações com o pessoal de cabeça e pescoço, eles me mandam material e eu faço aqui. Então, vocês estão vendo aqui, olha, um material, não sei se está dando para ver aí. Aqui a base que você tem, então, um gás carbônico. Isso aqui é um tubo, né, com gás carbônico, neve carbônica, CO2, congela o material, aí você vai fazer os cortes aqui com essa navalha. É uma navalha mais antiga. Aí você corta, não é um corte tão preciso e tão fino quanto o corte de parafina, mas dá para fazer o diagnóstico. Tá bom? Esse outro aparelho aqui também tem essa finalidade, é o chamado criostato, que em vez de ser por gás carbônico, é por eletricidade. Então ele faz como se fosse uma geladeira, um congelador. O material fica lá dentro na congelação e aí você corta ali dentro. Aqui tem a manivela, a mesma coisa daquele micrófono que nós vimos lá. Só que esse aqui é por eletricidade, por resfriamento, não é por gás carbônico. E aqui o nosso velho microscópio, né? Que é o final para a gente examinar aí, na parte de microscopia. E aqui que é a hora como diz o outro, a hora da decisão, né? É a hora do vamos ver. E aí a gente, às vezes, tem que procurar sempre fazer o diagnóstico. Muita gente não gosta de microscopia. Às vezes, os alunos, quando passam lá pela patologia, eles têm um pouco de... Fico meio com restrição ao exame histopatológico, da lâmina. Não sei por quê, porque é tão bonito para mim. A patologia, quanto mais bonita, para mim, é melhor. Quanto pior a patologia, para o patologista é melhor, né? Então, você está com um caso muito difícil, fala assim, mas que lesão bonita, que difícil, como é você? Mas isso é normal. Então, esse é o microscópio que a gente usa. Tem os mais modernos com dispositivo fotográfico, quando você quer fotografar. Tá bom? Esse é o microscópio habitual. Tem vários outros microscópios que a gente pode utilizar, mas esse aqui é o padrão, microscópio binocular. Bom, alguma dúvida, pessoal? Se querem tomar uma aguinha, está tranquilo, para a gente tocar para terminar daqui a pouco? Está todo mundo tranquilo? Então, vamos embora. Bom, pessoal, então, aqui eu só vou explicitar para vocês aqui, nesse slide, os tipos de biópsias que são feitas. Como é que a gente faz isso? Então, nós temos biópsias chamadas cirúrgica incisional. O que significa isso? Significa o seguinte: quando você está diante de uma lesão muito grande, e que você não vai retirar aquele material todo, toda aquela lesão, mas você quer saber o que ela é, então você faz uma incisão naquela lesão, retira um pedaço daquela lesão, mas não retira a lesão toda. Então, chama-se biópsia incisional. Você só faz a incisão. Quando você faz a excisão da lesão toda, às vezes uma biópsia de pérola de rolo cutâneo, você retira todo, então você faz a biópsia excisional. Ok? Então, são essas duas diferenças. Essa aqui você quase sempre analisa também a margem, aquela ali de cima não precisa. Existe também um método chamado biópsia por agulha fina, ou punção aspirativa por agulha fina, muito usado em lesões de tireoide. Ok? Lesão de tireoide, agulha fina, muito usado.
algumas outras patologias mais profundas também. E tem a biópsia por agulha grossa, punção aspirativa por agulha grossa, PAG, também chamada polibiópsia. Então, a polibiópsia, quase sempre as lesões de mama são feitas através de polibiópsia, pegar uma amostra grande daquele material. Então, são os 4 tipos de biópsias. Alguma dúvida quanto a isso aí? Está tranquilo? Beleza? Podemos continuar? Então, vamos lá. Os esfregaços. Aquelas esfregaços de citologia que o patologista trabalha. Então, ou você faz esfregaço em superfície, no caso do colo uterino, é o esfregaço de superfície. Você vai coletar o material lá no colo, na superfície do colo. Você pode utilizar uma escova ou então uma espátula, raspando ali em cima e fazendo o esfregaço. Nas lesões profundas, você pode utilizar agulha. Ok? Você pode fazer a punção, como eu já falei, puxar aquilo ali e fazer esfregaço na lâmina. Ou você pode também fazer esse método aqui chamado de imprint. O que é isso? O cirurgião retira lá um fragmento do material, linfonodo, por exemplo. O linfonodo é um tecido que é muito difícil você cortar na congelação. Por quê? Ele não tem muita fibra reticular e não tem muita fibra colágena, só tem linfócitos. Então, como ele não tem uma estrutura, um arcabouço tecidual, dado pela fibra reticular, então, quando você corta no micrótomo, às vezes ele costuma fragmentar muito. Então, ao invés de você cortar no micrótomo, às vezes, quando tem dificuldade, você faz essa técnica de imprint. Você não leva aquele micrótomo, você pega o material, vem com uma lâmina, imprime a lâmina em cima daquele material e retira, e aqui é o imprint. Também dá bons resultados, tá bom? Opa. Alguma dúvida quanto aos esfregaços? Não, né? Está tranquilo. Essa de superfície aqui é usada para prevenção de câncer de colo uterino, tá? A gente recebe direto esse material no laboratório. Bom, então nós vamos agora falar para vocês alguma coisa sobre técnicas laboratoriais, técnica utilizada em laboratório. Então nós temos a chamada histoquímica, que é a reação do tecido com determinados reativos químicos, para fazer só diagnóstico morfológico. Não, você não faz diagnóstico imunológico, só morfológico. Então, essas aí são as técnicas que nós temos. As mais comuns, eu numerei 10. A primeira delas é a mais comum, é a primeira técnica utilizada. Depois nós temos essas outras aqui. PAS para corar muco ou corar membrana basal. O Zilnilsen para corar bacilo álcool ácido resistente. O Gomori Brocote para corar fungo ou então corar outras situações em que você impregna o sais de prata. Tricrômico de Gomori e tricrômico de maçom para corar tecido conjuntivo. Vero-F, essa técnica para corar fibra elástica. Sudan, que tem 2 padrões, black e escalate, para corar gordura. O Gibson, para corar protozoários e corar também algumas bactérias. E PELS, que é para corar ferro, precipitados férricos. Então, existem outras e outras técnicas que você utiliza para identificar determinados precipitados no tecido. Tá bom? Isso ajuda muito no diagnóstico. Então, essas são as técnicas histoquímicas. Professor, pode repetir, por favor? Repetir todas elas? Isso, para que serve? Só para... A primeira delas é hematoxina com diagnóstico morfológico inicial. Aí você vê lá uma lesão que você precisa fazer, por exemplo, identificar uma bactéria álcool ácido resistente. Aí você vai usar o Zilnilsen. Deu para entender? O PAS, por exemplo, você pesquisa muco polissacarídeo e também membrana basal.
Então, você está com uma biópsia renal, por exemplo, você quer saber se aquele glomérulo está com membrana basal glomerular espessada. Aí você faz o PAS. Ok? O Zil já falei, para curar, você está com um paciente suspeito de hanseníase, de lepra. Aí você faz essa técnica para identificar os bacilos da lepra, os chamados bacilos alcoácido resistentes. Ok? O Gomori Grocote é uma técnica para curar fungo. Então, você está com um tecido com uma reação inflamatória intensa e você não sabe se aquela reação inflamatória é provocada por uma bactéria, por um fungo, etc. Então, você lança a mão nesse Gomori Grocote e você, então, vai identificar os fungos naquele tecido. O tricrômico de Gomori e o tricrômico de Masson são técnicas utilizadas para identificar tecido conjuntivo, fibras colágenas, sendo que o tricrômico de Masson, ele também, além das fibras colágenas, ele também cora imunocomplexo. Então, naquelas doenças imunológicas que depositam imunocomplexo nos tecidos, o que é imunocomplexo? É antígeno, anticorpo e complemento, que vai dar as lesões teciduais. Às vezes, você está diante de um lúpus eritematoso, por exemplo, que é um depósito imunocomplexo em alguns tecidos. Você não sabe, aí você usa o Masson, que você consegue, então, identificar os imunocomplexos. Ok? Essa técnica de Vero-F é uma técnica para curar fibras elásticas. Então, isso é muito utilizado nas doenças de pele, nas biópsias de pele, para você ver a elasticidade da pele. Então, nas pessoas idosas, em que você tem fragmentação das fibras elásticas, a pele fica inelástica, então você pode corar esse Vero-F para identificar como é que estão aquelas fibras elásticas, se estão normais ou alteradas. Tá bom? Essa coloração de Sudão é uma coloração feita para curar gordura. Então, você às vezes está com uma dúvida. Eu dei uma aula ontem de pulmão, o pessoal do 5º período. Então, existe uma doença que é a embolia pulmonar. E essa embolia pode ser, por exemplo, uma embolia gordurosa ou uma embolia gasosa. Quando você faz o corte histopatológico daquele pulmão, tanto a embolia gordurosa como a gasosa têm o mesmo aspecto morfológico da hematoxina e eosina. Para você fazer o diagnóstico diferencial, você cora, então, o Sudão. Se corar pelo Sudão, é a gordura. Se não corar, é o ar. É a embolia gasosa. Deu para entender? E o GIMSA, essa coloração aqui, ela é feita para identificar protozoários, por exemplo, paciente com lesão de pele com suspeita de leishmaniose. Leishmaniose é uma protozoose, um protozoário, é a leishmania. E aqui nós temos a leishmania normal da pele. Né? Então, você cora pelo GIMSA para identificar a leishmania. Ou então, algumas bactérias. Por exemplo, era muito utilizado nas biópsias gástricas para você identificar uma bactéria que provoca gastrite, que é o chamado Helicobacter pylori. Então, esse Helicobacter pylori, você faz a coloração pelo GIMSA e identifica essa bactéria. A coloração pelo PELS é para identificar precipitações de ferro. Então, por exemplo, você tem uma doença chamada hemocromatose. A hemocromatose é uma doença que precipita ferro no fígado. Então, você utiliza o PELS para identificar o ferro precipitado no fígado. Esclarecer? Tranquilo? Sim, muito obrigada. Então, vamos continuar aqui. A citoquímica, técnica para curar citologia, aqueles esfregaços, pode ser o método Papanicolau, que é um patologista grego chamado Geórgio Papanicolau, que desenvolveu essa técnica, que até hoje é utilizada para exame preventivo de câncer do colo uterino. Ele desenvolveu essa técnica para exatamente identificar as células.
Essa técnica foi tão difundida que hoje esse exame de preventivo chama-se exame de Papa Nicolau. Mas é uma técnica, ok? Você também pode utilizar hematoxileucina, PAS, glucote, etc. Todas as técnicas que você utiliza lá na histologia, também você pode utilizar na citologia. Bom, vamos lá. Para a gente trabalhar no material de laboratório, uma biópsia ou numa peça cirúrgica, você tem que colocar aquele material no fixador, para aquelas células não se deteriorarem, não se degenerarem. Então, esses são os principais fixadores. O primeiro deles, formol a 10%. O que é 10%? Uma parte de formol para 9 partes de água. O formol comercial, ele é comercializado a 37%. O formol, ele é o ácido fórmico e ele é um gás. Então, ele só consegue, ele é um gás volátil, tanto é que você chega no anatômico, ele cheiro de formol violento. Por quê? Porque ele sai no ar, ele volatiliza, ele é um gás. E ele só consegue ficar líquido, no estado líquido, a 37% de concentração. Então, o formol, para a gente, quando a gente fala formol a 100%, é o formol a 37% comercial. É onde ele fica líquido. Aí você pega aquele formol e dilui a 10%. Outra coisa, eu falei aqui, coloquei tamponado ou não. Por quê? Como ele é um ácido, ele tem um pH muito baixo. Então, você tem que procurar equilibrar aquele pH para chegar próximo de 7. Por quê? O pH, quando o formol puro, por ser muito ácido, ele vai deteriorar o tecido mais rapidamente que se ele for tamponado. Então, a gente prefere formol tamponado. Mas também pode usar o formol puro. Só não pode deixar muito tempo, que ele acaba estragando o material. Então, o formol é o nosso fixador padrão de laboratório de patologia. Podemos também usar o álcool etílico a 96%, ou então o álcool absoluto, que é o álcool a 100%. E esse álcool é utilizado para citologia. Não é utilizado, a citologia não utiliza formol para fixar as lâminas, e sim o álcool. Ok? Esse líquido de Boan. Esse líquido de Boan é um líquido que ele é preparado em laboratório quando você quer estudar a intensidade de mitoses. Então, por exemplo, o líquido de Boan é muito utilizado para você estudar biópsias de medula óssea, porque a medula óssea, né, aquele tecido ósseo, o tecido mieloide, ele está sempre se dividindo. Então, para você ver o número de mitose, você utiliza esse líquido de Boan, que ele preserva o aumento da mitose. Também utiliza o líquido de Boan, não só em biópsias de medula óssea, mas também em biópsias de testículo, para você verificar se o paciente se ele está ou não estéril. Então, ele preserva muito bem os espermatócitos e os espermatozoides, né, espermatogônios, etc. Então, esse líquido é utilizado para essa técnica, tanto para a biópsia de medula, quanto para a biópsia de testículo. E, finalmente, o chamado gliceraldeído. Esse é um fixador que a gente não usa habitualmente no laboratório de rotina, porque esse fixador é para microscopia eletrônica. Então, quando você quer examinar um tecido na microscopia eletrônica, você vai fixá-lo não em formol, mas em gliceraldeído. Ok? Qualquer tipo de microscopia eletrônica, por varredura ou por transmissão. Mas como isso aí é mais voltado para pesquisa, a gente não tem um laboratório de rotina para diagnóstico de doença. Vamos lá. E, finalmente, temos a chamada imunistoquímica. Imunistoquímica, muito utilizada hoje. Para que se utiliza a imunistoquímica? Para o diagnóstico da histogênese das neoplasias. O que é histogênese? Neoplasia é câncer. Histogênese é a origem tecidual daquele câncer.
Então, por exemplo, você tem um paciente no hospital que está com linfonodo supraclavicular aumentado, fez-se, né, retirou-se aquele linfonodo através de uma biópsia cirúrgica excisional, retira-se aquele linfonodo, o patologista corta o linfonodo, vai para o micróbio, prepara a lâmina. Quando ele vai examinar na hematoxina leucina, ele não consegue definir que tipo de neoplasia é aquela. Se é uma neoplasia originária do pulmão, se é originária do estômago, enfim, algumas neoplasias você não consegue diagnosticar. Então, você utiliza a imunistoquímica para você marcar aquelas células para ver o que elas estão produzindo, quais são os marcadores daquelas células. Ok? E aí você consegue fazer o diagnóstico da lesão primária. A segunda também, determinação da origem dos carcinomas metastáticos. É aí que eu falo para vocês. O fígado, por exemplo, é uma víscera que ela recebe muita metástase, porque uma víscera muito grande passa muito sangue pelo fígado, o pulmão da mesma maneira. Então, você não sabe, às vezes, de onde vem aquele tumor, então você faz o imunistoquímico para determinar a origem daquele tumor. Muito utilizado também, isso é quase que obrigatório em algumas neoplasias, algumas delas chamadas de linfomas, que são neoplasias malignas de tecido linfóide, para você classificar aquelas neoplasias. Tem N neoplasias linfóides, N linfomas. Então, você, às vezes, só de olhando o linfócito neoplásico, você não consegue classificar ou subclassificar aquele linfoma. Aí você recorre à imunistoquímica também para isso. Identificação e caracterização de produtos das células neoplásicas. O que a célula está produzindo? Você sabe que as células, alguns genes, eles expressam alguns marcadores de superfície. Por exemplo, alguns genes de proliferação celular. Então, alguns marcadores de proliferação celular são expressos na superfície celular. Então, a imunistoquímica vai ver o que ele está expressando, qual o gene que está produzindo aquele marcador. E aí você vê, você consegue detectar isso. Também utilizado para diferenciar entre uma neoplasia benigna e maligna. Às vezes, é difícil para o patologista dizer se aquela neoplasia é benigna ou se ela é maligna. Aí você recorre também à imunistoquímica para isso. Importantíssimo também é para determinar o prognóstico das neoplasias. Né? Então, você tem... Ô, Beatriz, seu gatinho está bonito, hein? Estou gostando de ver aí. Muito fofo. Você não sabe o que falar, Beatriz. Desculpa. Não tem problema. Eu estou aqui falando com você. Vergonha. Eu estou com um cachorrinho, um pastor alemão, uma cadelinha que eu peguei há pouco tempo. Eu gosto muito de cachorro. E eu tenho, a minha mulher tem 3 cadelas pequenas, e eu cismei de pegar um pastor, porque eu tenho uma casa, moro em Vassouras e moro em Barra do Piraí, fico pulando para lá e para cá. Tem uma casa lá e uma aqui a casa de Vassouras é maior. Aí eu peguei, o meu neto pegou lá um pastorzinho, e eu também gostei, fui lá e comprei um para mim também. Só que a cadelinha, ela briga o tempo todo com as pequenas. Ela não está brincando, as pequenas estão brigando. Eu estava ouvindo aqui a confusão aqui perto, eu já estou para com esse negócio, fiz o sinal aqui para afastar. Mas isso é bom, é ótimo. Eu adoro animal também. Eu amo. Hein? Você ama? Então tá bom. Então é o seguinte, aqui também para determinar o prognóstico das neoplasias. Se aquela neoplasia vai ser mais agressiva ou menos agressiva. E finalmente também é utilizada para identificar agentes infecciosos. Isso também é bem utilizado. Tá bom, pessoal? Então, a imunistoquímica hoje é um recurso muito utilizado na patologia. Na oncologia, então, é quase que mandatório atualmente você utilizar a imunistoquímica. Agora vamos ver algumas imagens das lâminas sobre essa situação das técnicas histológicas, tá? Vamos lá. Então, essa aqui é uma toxineucina, é a padrão nossa. Alguns alunos, quando chegam na patologia, ficam olhando a nossa lâmina e falam, professor, que pontinho roxinho é aquele ali? Pontinho roxinho é o núcleo. Então, mas não, isso aqui é o núcleo.
Aí é assim que a gente aparece, o citoplasma corado pela eosina, que ele é mais ácido, e o núcleo corado pela hematoxilina, que ele é mais básico, né? Mais básico em azul, mais rosa ou um pouco avermelhado, o corante ácido, que é a eosina. Aqui é uma coloração para ferro, aquela de Pels, isso aqui é um corte de fígado. Se você examinar o fígado de hematoxilina, você não vê nada, é normal. Aí você faz essa coloração, você identifica a precipitação de ferro, né? Numa doença chamada hemocromatose, que é uma doença grave, que quase sempre leva o paciente à morte. Aqui, coloração para tecido conjuntivo, desculpe. Isso aqui também é um corte de fígado, vocês veem aqui fígado, é o padrão normal do fígado. Aqui os espaços porta-biliares expandidos, estão aumentados, eles estão septando aquele fígado. Então, essa coloração em azul é uma coloração do tricrômico de Masson para identificar conjuntivo. Esse aqui, por exemplo, é um caso de cirrose hepática, ok? Tecido conjuntivo corado pelo tricrômico de Masson. Aqui é uma coloração também chamada de imunofluorescência, é utilizada principalmente em algumas lesões de pele e algumas lesões de rim, principalmente as chamadas glomerulonefrites, as inflamações glomerulares. Então, essa imunofluorescência, tudo que você está vendo em fluorescência aí, que é a fluoresceína, né? Isso aqui é um microscópio de contraste de fase, um microscópio de fluorescência. Tudo que está corado de amarelo, brilhante, é precipitado de imunocomplexo no glómerulo renal. E aí você vai estudar se esse precipitado está contínuo, se ele está salpicado, se ele está cora num lugar, não cora no outro, e você vai fazendo isso aí para dar um diagnóstico por isso. Então, isso é um recurso também de imunofluorescência. Isso aqui é uma coloração para prata, aquele guanório-glucóide, ou prata-metanamina, que é a mesma coisa, também uma biópsia renal, para você fazer o diagnóstico daquela patologia do néfron, né? Do glomérulo. Tudo que está escuro é coloração pela prata, pelo tricrômico de guanório, e tricrômico da prata-metanamina. Então, você tem aqui, olha, tudo está aqui corado. Então, dependendo da precipitação, você diz que doença que é. Tá bom? Isso aqui, por exemplo, é a glomerulonefrite membranosa, que está corando toda a membrana basal daqueles tubos glomerulares. Então, é um tipo de glomerulonefrite. Aqui, por exemplo, uma biópsia da próstata de um caso de câncer de próstata. Aí você não sabe, às vezes, se aquelas glândulas que estão transformadas em câncer, se são realmente câncer ou não. Aí você utiliza a imunistoquímica para identificar o chamado antígeno prostático específico, PSA. Aí você corando isso aqui, o PSA corando, então você sabe que está liberando bastante antígeno prostático, no caso de câncer da próstata. Essa aqui, por exemplo, essa glândula não está liberando, não está secretando. Essa aqui eles estão secretando. Essa coloração, uma coloração especial também, uma histoquímica chamada vermelho Congo. Isso é para você identificar uma doença chamada amiloidose. A amiloidose é uma doença de fundo imunológico que você precipita o amiloide, é um depósito extracelular. Tudo que está em rosa ou avermelhado é depósito de amiloide. Então, ele vai depositando entre o tecido, fora das células, e vai comprimindo e impedindo dessas células de agir a sua função normal. Então, essa é a amiloidose. Tá bom? Aqui é o GIMSA, que nós vemos aqui essa bactéria, Helicobacter pylori. Tudo que essas barrinhas aqui em azul são bactérias dentro das glândulas gástricas. Então, isso aqui é uma gastrite do ântrio, é onde ocorre isso, né? Provocada pelo Helicobacter pylori, pela essa bactéria lá no estômago.
Aqui, para identificar fungo, às vezes um tecido, muita inflamação, você não consegue ver o que tem ali, aí você cora a prata e o fungo, então, vai ser corado. Tudo que está em preto aí é fungo. Aqui são alguns esporos e aqui também os fungos maiores, etc, etc. Isso aqui é a Blastomycose sul-americana, né? É um fungo da nossa região aqui. Aqui também uma outra cirrose. Essa coloração intensa em azul aqui é tecido conjuntivo, é fibrose. Então, a cirrose leva a isso. Forma fibrose com isolamento aqui do tecido hepático. Ok, pessoal. Então, nós terminamos aí a nossa conversa hoje, só para mostrar a vocês. E na semana que vem nós começamos realmente dentro do curso de patologia com a professora Marina. Olha, eu me coloco à disposição aqui para responder algumas perguntas. Eu não entro muito no chat, que eu reservo o chat mais para vocês marcarem presença. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu não vou fechar agora, vou deixar um pouco aberto ainda. E vou dar uns 10 minutos para vocês colocarem nome e matrícula no chat para depois lançar a frequência de vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida? Está tudo tranquilo? Então, tá bom. Então, pessoal, bom dia para vocês. Bom fim de semana. Bom, eu vou Obrigada deixar... pela aula, professor. Professor, qual que é o livro de patologia? Ah, sim, eu me esqueci. O nosso livro é o livro que nós adotamos, são vários livros. Se vocês forem ver lá o caderno aqui, tem vários livros. Mas o livro que é mais didático, é melhor para vocês estudarem, e que nós nos orientamos por esse livro até na preparação das aulas, para não haver muita diferença, é o livro do Robbins, ok? Nona edição, 2016. É o livro mais recente. Tem em português, a biblioteca da faculdade tem alguns exemplares, e esse livro tem tanto o livro grande, que é o Robbins grande, que tem na biblioteca, quanto tem um livro resumido, que é um resumo daquele grande, que também é muito bom. Então, Robbins de patologia. Tá bom? Entendi, obrigado. Nada. Tá bom. Mais alguma dúvida? Professor, obrigado pela aula, hein? Foi um prazer. Ok, um abraço e até semana que vem na prática, tá? A Marina, então, vai... Obrigada pela aula, professor. Foi Valeu. ótima. Marina entra com Aula, bom final de semana. eu entro à tarde na prática, tá bom? Tchau, professor. Tchau, Obrigada. professor. Marcar aí. Obrigada, bom fim de semana. Tchau, professor. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada pela aula. Vocês também, viu? Bom dia. Eu vou deixar 10 minutinhos abertos aí para vocês marcarem, tá? Bom.